Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 17. Não sei se não estão familiarizados em falar sobre a graça, mas como foi falado aqui no altar, Jesus veio para nos apresentar o reino, e nós ainda estamos vagueando entre a lei e a graça. Todas as vezes que os irmãos me verem, nós iremos sempre falar algo sobre a graça, porque a graça é libertadora. A lei mata, mas a graça liberta. Mas a lei não é ruim. A lei é para nos mostrar o caminho, porque quando Paulo dissertava sobre a lei, ele nunca falava sobre as obrigações, ele sempre falava sobre a didaquê, sobre as experiências e as práticas. Quando o homem vivia sobre a lei, o primeiro mandamento e o 10º quebrava ele, porque o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com toda a tua alma. O homem não consegue fazer isso. E depois dos não façais e as proibições, no 10º ele também era quebrado, porque a Bíblia diz: não cobiçarás. E o homem também não consegue fazer isso. E Jesus veio fazer por nós, para que nós possamos continuar a andar neste reino que Ele tem prometido para os que neles creem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Versículo 17 diz assim, acredito que essa passagem é muito conhecida dos irmãos, então vou fazer só uma pergunta aqui. Alguém aqui não é evangélico? Levante a mão. Todos são cristãos? Amém. Versículo 17 em diante diz assim: ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante do Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e das nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso aconteceu. E algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, porém não o viram. Senhor, desde já acredito a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, e Te peço, Senhor, que assim como fizeste com estes discípulos, que eles possam ver, Senhor, a Tua palavra sendo revelada para eles, para louvor e honra da Tua. Amém. Os irmãos podem se assentar. O que esse texto nos relata? Ele fala dos irmãos que iam no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, porque eles esperavam algo de Jesus, porém não viram aquilo que eles esperavam em Jesus acontecer. Hoje não é muito diferente. Muitas pessoas vêm para a igreja e têm esse interesse, buscam em Jesus algo que possa complementar aquilo que ele não consegue fazer por sua própria capacidade humana. Muitos pensam que Jesus veio para, trazer uma cura para a família dele, ou que ele veio trazer uma prosperidade para a família dele, ou que ele veio fazer com que o filho dele passe no concurso, ou que a vida dele seja um pouco melhor, ou que possa acontecer alguma coisa melhor na vida dele. Não estou dizendo que Jesus não vai fazer isso. Isso é complemento da coisa que ele veio fazer por nós. A Bíblia fala que em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, onde diz: buscai primeiro o reino dos céus
e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós muitas vezes colocamos em ordem inversa. Nós buscamos todas as demais coisas e, se tiver tempo, o reino de Deus. E eu provo: crente domingueiro, crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não jejua, crente que não vem para a casa do Senhor. Essas são as pessoas que estão invertendo, porque quando precisam, aí eles sabem onde está a porta. Só que aí Jesus fala: eu não posso te dar aquilo que você quer tanto de mim, porque primeiro eu tenho que te mudar. Eu tenho que mudar você, por quê? Porque o meu propósito para você não é isso que você está vendo. Eu tenho algo muito maior, muito mais esplendoroso, que você ainda não conseguiu ver. Mas para que você possa ver, você tem que me conhecer através da revelação da palavra. Se vocês notarem, quando Jesus caminhava com ele, Jesus falou: honestos e tardios de coração, quando ainda estarei convosco e vocês sofrereis. Não era necessário que o Cristo padecesse e que passasse por essas injúrias e que depois de morto ressuscitasse? Eu também não tinha dito isso para eles? E na hora que eles foram comer do pão, onde a Bíblia diz que ele rasgou o pão, a Bíblia diz que seus olhos se abriram. Olha o versículo 31 aí. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Por que Jesus desapareceu da vista deles? Porque eles já tinham visto Jesus sendo revelado através da palavra. Então aquele que já vê Jesus sendo revelado através da palavra, ele não precisa mais ver para crer, ele primeiro crê para depois ver. E nós estamos nesse processo dessa caminhada. Nós nem sempre iremos ver aquilo que nós queremos, mas a Bíblia diz que nós temos que crer, nós temos que perseverar, nós temos que esperar, nós temos que buscar, nós temos que bater, nós temos que estar aonde Deus irá permitir que a bênção dele irá passar. E esse lugar não é outro, irmão, senão a casa dele, aonde a Bíblia diz que o nome dele estaria no Antigo Testamento. Porém agora não é mais o nome dele que está, é ele próprio. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Por quê? Porque nós estamos aqui e o Espírito dele está dentro de nós. Ele não está mais sobre nós, ele está dentro. Então tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, essas coisas irão acontecer. Por quê? Porque não é eu que estou pedindo, não é o irmão Jovelino que está falando, é o próprio Deus que está dentro do irmão Jovelino, que está não apenas falando, está declarando. E nós muitas das vezes nós não entendemos por quê? Porque nós não entendemos os mandamentos da graça. Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Ele não disse, eu não vou ler o esboço porque senão eu acabo me enrolando aqui, mas certa vez ele falou: um novo mandamento vos dou. E se nós não estamos mais na lei, que mandamento é esse se nós estamos na graça? Faça uma análise introspectiva agora, olhe para dentro de você e analise isso. Quanto tempo de cristão você tem e você não sabe que mandamento é esse que Jesus disse? Chegar no fim da carreira, será que vai valer a pena? Se não entrar, não vai valer. Eu vim simplesmente para vos dizer que é necessário analisarmos isso, e que através da palavra dele nós iremos reconhecer ele. Nós iremos ter vidas proféticas, sim, mas isso se nós reconhecermos ele na nossa vida. Quem aqui nunca ouviu falar? Por isso que eu perguntei: vocês são cristãos? Todos são cristãos? Vocês falam que são? Então vou partir do pressuposto que você já conhece a história do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. Depois você pesquisa em casa, se você não relembra muito dessa história. A Bíblia diz que Deus olhou para Ezequiel e falou, levou ele no vale, ele olhou os ossos, ele falou: e aí, pode viver? Ele falou assim: então profetizou. Os ossos se juntaram. E aí ele foi e profetiza carne, profetiza tendões, profetiza nervo, sangue, tem tudo. O que falta agora, profeta? Desandar, né? Tem que viver, está levantado, mas está morto praticamente, porque não tem vida. E aí Deus pegou e falou: então profetiza agora, para que o Espírito de vida venha sobre eles. Eu faço uma pergunta para você: por que Deus não fez tudo e simplesmente mostrou para o profeta, como ele fez com Jeremias, como foi citado aqui no tanque do rei? Mostrou: o que tu vês?
E daí ele mostrou as coisas que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque no céu Deus determina, na terra Ele usa a sua boca para fazer. Você é a boca de Deus aqui na terra. Quando você orar e você profetizar, as coisas irão acontecer. Por quê? Porque você está segundo, não segundo você, mas segundo Ele, segundo a palavra dEle. O que é a palavra de Deus? De uma maneira bem simples, nós vamos meditar isso um pouco um dia mais para frente. O que é a palavra dEle? Muitos têm ouvido dizer, é semelhante a um cheque. Quando você vai no banco descontar, mas Jovelino, eu não entendo muito de cheque. Tudo bem, você já ouviu falar de cartão de crédito, né? Quem aqui nunca ouviu? Nossos filhos já têm costume, né? E tem aqueles que têm wireless, né? Com a modalidade que você simplesmente encosta. Os irmãos já fizeram isso aí na igreja, né? Os mais idosos às vezes, não sei, não tem muita familiaridade, mas na hora que encosta nele já passa os dados. A palavra de Deus é semelhante a esse cartão de crédito. E o nome dele não é o seu, não é do pastor, não é do apóstolo, nem da apóstola. É o nome de Jesus. Glória a Deus. Tem fundo, irmão. Na hora que você colocar que a doença sai, como é que você vai pagar isso? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a tristeza, que a opressão, que a opressão maligna, que os demônios saiam. Como é que você vai pagar isso? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que crer, porque não somos nós, é Ele. Tudo provém dele. A Bíblia diz em Atos 17, versículo 25: porque neles vivemos, nos movemos e existimos. E no versículo 28 ele diz: porque dele provém a vida e todas as demais coisas. Por isso que nós estamos aqui, para declarar a glória dele, a honra dele, o louvor é dele. E nós estamos aqui como participantes deste jogo todo. Por que a Bíblia é fiel, justa, e nós vemos que não há nenhuma profecia que falhe? Você nunca parou para pensar isso? Irmão, tudo isso daqui, você vai se escandalizar. Quando nós não conhecemos a graça, nos escandalizamos. Já aconteceu. Nós estamos vivendo um retrocesso. É como se fosse um delay. Lá a Bíblia fala que Satanás vai cair, mas ele ainda não caiu. Mas ela está dizendo como é que ele vai cair, tintim por tintim. E o que é isso? Já aconteceu. Para Deus já aconteceu. Deus chegou para João, João esteve com Jesus, ele falou: aquele que estiver comigo, eu não o deixarei. João esteve com Jesus lá na cruz. Quem era o discípulo que estava com Jesus? Dos discípulos, João, Maria, sua mãe, as outras Marias, né, estavam lá, mas João estava lá. Jesus estava lá e falou: olha, eis aí tua mãe, eis aí teu filho e tal. Depois de passar em média de uns 30 ou 40 anos, não me recordo bem agora, João já na ilha de Pátimo, dado como morto, foi levado para a ilha de Pátimo, porque ele não poderia ser sentenciado 2 vezes à morte. Foi jogado num caldeirão de óleo quente, tiraram e falaram: olha esse velho lá na ilha, de uma ilha qualquer. Então levaram lá para um presídio nessa ilha, e depois de um certo tempo, quando João pensava que tudo tinha acabado, Jesus olhou lá de cima, Apocalipse capítulo 4, João, sobe aqui, porque agora você vai viver o melhor que eu tenho para você. Você vai ver coisas que você nunca imaginou. Eu vou te mostrar coisas que você nunca desejou, mas não é só para você, é para você e para os meus irmãos que estarão nessa terra. Deus tem coisas que não é só para você. Deus tem muitas coisas que não vai ser só para você. Deus vai usar você para que outras pessoas recebam a revelação de Deus aonde você estiver, fazendo o que você está fazendo. Esse processo que você está passando, não olhe ele com dor, não, olhe ele com os olhos da fé. Não olhe como a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 37, quando fala que Jacó recebeu a capa do seu filho amado José. Um dia nós vamos falar sobre isso, mas aqui em rápidas palavras, a Bíblia diz que entregaram, mancharam, mataram um cordeiro, sujaram aquela túnica e entregaram para Jacó. E falaram: aí Jacó, o teu filho amado. Essa não é porventura a túnica dele? Ele olhou e falou: é. Porventura um animal o atacou e ele o matou. A Bíblia diz que Jacó chorou muitíssimo. Aquela dor, aquele pranto. Não diferente de nós. Eu acho interessante a Bíblia por causa disso, porque fala de homens que são, como é que eu posso dizer, que sangram, homens que sentem na pele, que passam lutas, que passam dores, e que não diferente de nós,
Quem é que de nós não sofre quando um sonho, quando uma expectativa é frustrada? Quando um dia mau, a doença, alguma coisa vem sobre nós e que nós sentimos, nós temos que chorar sim, temos que desabafar sim. Nós não somos super-homens, nós cremos, entre aspas, nenhum super-homem, né? Que é Deus, mas nós somos homens. Então nós sofremos, nós choramos, e para isso ele veio, porque ele era o nosso sacerdote, e ele, para ser o sumo sacerdote, ele tinha que passar pelas mesmas dores que nós passamos, e ele veio e passou, e sofreu, e sentiu o que eu e que você sente, para estar diante da presença de Deus, e interceder por nós, como se fosse um de nós aqui na terra. E nós muitas vezes não entendemos isso, por quê? Porque nós estamos olhando para a lei. O conhecimento daqueles discípulos não servia mais para eles. Eles olhavam para Jesus, como no texto que eu li, eles falavam: nós esperávamos que ele iria ser o redentor de Israel, nós achávamos que ele ia redimir Israel, ele era um grande profeta entre Deus e os homens. Muitos crentes olham para Jesus hoje assim, como um grande profeta, como um remidor deste mundo pecaminoso, como uma pessoa que veio simplesmente para dar a bênção, semelhante a um Papai Noel. E muitas deles se frustram, mas para nós que estamos buscando ao Senhor, Ele aparece para nós e se revela de uma outra forma, como diz aqui na Bíblia, aonde os olhos deles se abriram. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, a Bíblia fala que os olhos daqueles homens também se abriram, Adão e Eva, mas abriram para o mal, para o pecado, para o entendimento do homem. O terceiro olho, que era o olho da alma, ele foi descoberto, e ele não sabia que existia isso. Porque quando Deus colocou eles no jardim do Éden, a Bíblia diz, ele não fala que ele falou: olha, lá do lado de fora do jardim Satanás está lá, os demônios estão lá, as coisas ruins estão lá. Deus não falou isso. Simplesmente colocou e falou: você só não come daquela árvore ali. E ele iria viver, e depois, se ele escolhesse pela árvore da vida, ele iria dominar sobre todo o mal na eleição do homem. Vocês estudaram isso aí, né? Em antropologia e também em amartiologia. Eu lembro do varão aqui, do Léo, ele falava um monte de gia, né? Eu estou estudando esse monte de gia, e é bom você ter entendimento sobre isso. Porque quanto mais você se ocupar com as coisas de Deus, mais Ele vai se revelar para você. Como aconteceu com esse homem aqui, esses homens, eles olhavam para Jesus como que Jesus fosse o centro de Israel, o remidor de Israel, aquele que viria para tirar o opróbrio da opressão dos romanos sobre Israel. Era um grande profeta entre os homens em Israel. Não, Jesus é o Filho de Deus. É o Deus encarnado, é aquele que veio me tirar de mim mesmo, para que eu possa olhar novamente para Deus, para que eu tivesse acesso à presença de Deus, para que eu pudesse permanecer na presença dEle, para que fazer como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, aonde nós estamos, irmãos? Nós sabemos quando lemos a Bíblia. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e já recebemos todas as sortes de bênção sobre nós. Agora, por que essas bênçãos não acontecem como nós, em nossa vida? É muito simples, porque nós não materializamos ela, nós não buscamos e não fazemos, como diz lá em Romanos, fazemos chamar a existência como se elas já existissem. Por quê? Porque o nosso olho da fé não está aberto. Nós ainda estamos olhando para o Jesus natural, o Jesus histórico, o Jesus estoico, o Jesus deste mundo, esse Jesus humano que as pessoas falam. Nós não vemos como Jesus sobrenatural. Vocês sabem, né, que os 4 evangelhos, uma representação dos querubins, ele fala sobre o servo, sobre o rei, sobre o homem e sobre o revelado, a águia, aquele que tem os olhos de águia. É como João o declara. O que eu quero dizer sobre isso? Que ele nos deu um novo mandamento. Não sei se você já ouviu, mas em 1 João capítulo 3, do 19 até o 24, ele diz assim: assim sabemos que somos da verdade, e tranquilizemos nossos corações diante dele. Quando o nosso coração
nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração em todas as coisas, amados. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo que dele pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Por que é que nós não recebemos o que de Deus nós queremos? A Bíblia aqui falou, porque o nosso coração nos condena. Quem aqui nunca chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não quero? Irmão Jovelino, como eu sei se eu estou na lei ou na graça? Primeiros passos: quando você vai dormir, você diz para Ele: Senhor, eu tenho que fazer, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer, eu quero fazer, eu quero estar, eu quero fazer? Ou você simplesmente diz: Senhor, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu, te agradeço pela família que o Senhor me deu, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor me deu, eu não mereço. Lembra daquele, o fariseu e o publicano? O fariseu falava: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo do comida ao hortelã, eu não sou que nem esse daí. E aquele que ele falava esse daí, simplesmente batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para os céus. Jesus falou: aquele foi justificado, aquele desceu para casa perdoado. Nós temos que ter esse espírito manso diante dele, mas diante do inimigo e diante das situações, nós temos que ser como um leão, o leão da tribo de Judá. Nós temos que fazer como diz aqui, nós não temos que temer. Por quê? Porque no nosso coração não nos condena. A Bíblia diz que se nós crermos nele, o nosso coração não nos condenar, nós pediremos a ele todas as coisas e elas nos serão dadas. Por quê? Porque nós cumprimos os mandamentos dele. Qual o mandamento dele? É o de Moisés, irmão Jovelino? Não. O de Moisés é da lei. Moisés era judeu. Quem aqui é judeu? Levanta a mão. Deve ser um judeu, não sei. Né? Então, esses mandamentos são para eles. Nós somos igreja, nós somos separados. E qual é o mandamento que Jesus deu para a igreja? Versículo 23. E é este o seu mandamento, que creiamos no seu nome, Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. E os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Qual é o mandamento do Senhor? Crer nele. Qual é o segundo mandamento dele? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Este é o mandamento da igreja. Nós só temos que fazer este mandamento. E que mandamento é esse? É na hora em que as lutas vêm, na hora que as dificuldades vêm, você coloca o Senhor na sua frente. Amém, Jesus. Existe, talvez alguns não tiveram passado por essa experiência do casamento. Imagina a pessoa casada com o senhor lei. O senhor lei é uma pessoa muito rígida. E na lei o ser humano não tinha intimidade com Deus. Por quê? Porque o homem era leproso, o homem era doente, ele não podia tocar em Deus, que ele contaminava. E a lei apenas mostrava o erro. A lei apenas dizia que ele era impuro. A lei apenas dizia que ele não poderia ter intimidade com o cônjuge, vamos assim dizer. Já na graça, imagine você quebrou um copo do senhor lei. Olha, você quebrou o copo, agora você vai ter que se virar no outro copo. Então você ia viver todo cheio de dedo para não quebrar, para não fazer nada. Já no caso da graça é diferente. Você passou, quebrou o copo, não se preocupa não, minha filha. Eu amanhã passo no mercado, eu trago outro. Eu queimei o arroz. Não se preocupa não, vou te mostrar aqui como é que a gente faz o arroz. É assim. E no outro dia ele deixa você fazer. Você não fez do jeito que ele quis? Ele vai lá e faz. Acabou a comida? Não, vamos lá comprar. E aí, tá vendo? Você desperdiçou. Não, nós vamos comprar mais. Essa é a graça. O que é a graça? Deus fez por nós. Ele nos elevou a um patamar de sermos chamados filhos dele, de sermos conhecidos assim como ele. O que quer dizer cristão? Cristãozinhos. Cristão é o diminutivo de Cristo, vamos assim dizer. Cristãozinhos somos nós. Nós estamos aqui para manifestar a glória dele. É como exemplo, você não precisa dizer um pé de macieira que dê maçã.
Você não precisa dizer para um pé, vamos assim dizer, de goiaba, que ele dê goiaba. É natural. Mas isso é praticado baseado nos mandamentos dele. O mandamento da graça, não é a lei. Não estou falando de lei, não quero ser pesado, irmãos, mas eu queria que os irmãos entendessem isso. Isso faz parte da nossa regra de fé cristã, onde a Bíblia fala, Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 27, escute o que a Bíblia diz. Porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura pode-se colher uvas de espieiros e figos de abrolhos? Toda árvore boa dá bom fruto, toda árvore má dá mau fruto. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, pelo teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos os demônios, e pelo teu nome nós operamos sinais e maravilhas. Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós malditos, pois nunca vos conheci. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Porém, todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu porque estava edificada sobre a areia. E tendo Jesus terminado esse discurso, os fariseus, os escribas e o povo o admiravam. Por quê? Porque Jesus falava como quem tem autoridade. Por que Jesus tinha autoridade? Porque o que ele falava, ele vivia. O que ele pregava, ele vivia. Diferente dos fariseus, que jogavam apenas fardos pesados sobre o povo e não queria carregar. E nesse contexto todo eu aprendo 3 coisas, isso aqui você tem que carregar. Eu acredito que antes a gente se vê uns 10 anos, você vai lembrar de alguma coisa. Eu gostaria que você lembrasse pelo menos disso. Fruto, fazer e praticar. Irmão, quem é cristão vai dar fruto de cristão. Não adianta, se não for, não vai dar. Não pode a árvore boa dar fruto mau. Não pode colher frutos de espinheiros. Não tem como. Fruto bom só dá quem é cristão. Você vê a pessoa com más obras, ainda não está, vamos assim dizer, tão convertida como acha que está. Segundo, fazer. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, é o que faz. Isso indica ato constante. Por quê? É o que pratica. Pratiquei ontem, pratico hoje, vou praticar amanhã, ou até morrer, ou até Jesus levar a sua igreja. Uma coisa que Jesus deixou na igreja, que para muitos crentes se torna uma maldição, mas para os que servem a Deus é uma bênção. Na maioria das vezes Jesus olhou para as pessoas e disse: olha, que seja feita conforme a sua fé. E aí? Por que nós não recebemos nossa bênção? É porque ele não consegue fazer? É porque o braço dele está encolhido? É porque os olhos dele não estão para você? Ele não tem ouvido o seu clamor? Ele não tem visto a sua dor? Não. Seja feito conforme a sua fé. Mas, irmão Jovelino, eu não tenho essa fé que a Bíblia diz que eu tenho que ter. Não se preocupe, você tem. A Bíblia diz que ele deu a cada um segundo as suas possibilidades. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, e Deus deu para todos com liberalidade. Quanto mais nós plantarmos, mais nós iremos colher. O que eu vou falar para vocês a respeito do reino? Eu estou tentando falar da graça. Agora vamos dar um salto para você imaginar o que é o reino. Quando você planta no reino, imagina, você pega um grão de milho, um grão. Quando você coloca ele na terra, ele passa pelo processo, aí ele matura, cresce. Os irmãos mais antigos aí devem saber, eu não tenho muita experiência não, nunca nem joguei bico para galinha, viu, irmão? Não entendo de roça, eu entendo um pouco do que a Bíblia fala. Mas se você analisar a respeito do grão do milho, um grão de milho produz pelo menos 3 espigas. De 1, 2 ou 3 espigas. Quando o pé vinga. Quem já viu uma espiga de milho aqui?
Quem nunca viu, levanta a mão. Quem é que pode me dizer quantos grãos de milho tem uma espiga aí? Sabe não? E em 3? Também não, né? Como é que esse milho surgiu? Esse tanto de grão surgiu? Através de um que foi lançado na terra. Mas qual terra? Do reino. Por que você não vê falar sobre o reino por aí? Porque antes de chegar no reino, nós temos que passar pela graça. E a graça, ela aniquila o homem. Sabe, toda essa jactância, como o apóstolo Paulo fala, aonde está a minha jactância? Aonde está o meu orgulho? Aonde está a minha sabedoria? Aonde está a minha força? Aonde está a minha vontade? Porque a graça, ela me aniquila, como diz lá no capítulo 5, versículo 14 de 2 Coríntios. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, é para os que vivem, não vivam mais para si, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos vivendo para nós. É o segundo carro, é uma terceira casa, é um dinheiro guardado. E muitas das vezes pessoas tendo dificuldade ao nosso lado, e nós não somos capazes de abrir a mão. E a Bíblia fala de um texto, eu lembro aqui, o dia que a pastora Camila pregou, quando ela falou de 2 Coríntios 9:10, eu amo aquele texto, que o Senhor é que dá semente ao que semeia. Você vê uma pessoa próspera, não é porque ela é avarenta, não, irmão, ela é próspera porque ela semeia, ela solta. Deus dá para ela e ela solta, Deus dá para ela e ela solta. É que nesse copo aqui, você está cheio, Deus fala, eu vou jogar mais água para quê? Mas quando você tira e joga de outro, você fica vazio, Deus vem e te enche de novo. E aí você tira e joga para outro, Deus vem e te enche de novo. E isso acontece por quê? Porque você é bom? Não, porque você está fazendo segundo a palavra dele. Nós temos que acreditar. Quando eles não conseguiam ver, Jesus se revelou para ele. E nós temos que acreditar nessa revelação da palavra dele. Antes de você ver a glória de Deus, irmão, você vai ver uma coisa: a bondade dele. Todos, antes de ver a glória de Deus, viram primeiro a bondade dele. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou citar esse texto para você. Êxodo 33, do 12 ao 23, Moisés falou: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, tenho guiado o teu povo. Eu te peço uma coisa. Peça, Moisés, eu quero ver tua glória, Senhor. Falou: Moisés, tu não pode ver minha glória, porque se tu ver minha glória, tu vai morrer. Mas escolha, pense bem. Eu vou te colocar no pináculo daquele monte, lá na fenda da rocha, eu te introduzirei, e eu passarei, Moisés, e tu verás toda a minha, o quê? Bondade? Glória? Bondade. Antes de ver a glória, nós iremos ver a bondade de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus quer se mostrar como uma pessoa gloriosa e bondosa, não apenas para os filhos dele, mas para todos esses. Porque Jesus morreu, não foi só por nós, ele morreu por todos que estão sobre a terra, não apenas os de hoje, mas os de ontem e os que de amanhã, que ainda virão. E nós não podemos ter esse evangelho, vamos assim dizer, tacanho, que ele seja só nosso. Não, nós temos que ter aquele evangelho que distribui para as outras pessoas. Quer ver um exemplo de lei e graça? E eu encerro depois com uma oração. Marta e Maria. Lembra de Marta fazendo as coisas? Maria estava nos pés do Senhor. Beleza, Jesus foi embora. Lázaro morreu, chama Jesus. Jesus demorou um pouco, chegou. Marta correu, ouviu dizer que Jesus chegou na cidade, foi lá na porta: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Certo. Marta, religiosa, queria só fazer as coisas para Deus. Maria ficava no cantinho dela, adorando a Deus. Fazia quando o mestre mandava. Marta chegou e disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: se tu creres, verás a glória de Deus. Já viu como é que Jesus tratava o fariseu? O fariseu vinha com uma pergunta e Jesus jogava outra.
O fariseu vinha com uma importunação, Jesus jogava uma pedra em cima da cabeça dele, raça de víbora, sai daqui. Né? Jesus era alta parte de Jesus. A gente não é muito acostumado, mas isso a gente só fala quando está entre nós, os cristãos. No meio do povo não é bom a gente falar essas coisas, não, o povo se assusta. Mas enfim, depois ela falou: Senhor, mas eu sei que ele ressurgirá, nem que seja no último dia, porque tu é o Filho de Deus e tal. Aí Jesus ficou calado, se afastou e falou: manda chamar Maria. Lá vai Marta atrás de Maria. Quando chegou em Maria, Maria estava chorando: olha, o mestre te chama. Ela largou tudo que estava fazendo e foi até o mestre. Chegou lá: Senhor, mesma coisa que Marta falou, Maria falou. Falou: Senhor, se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus conturbou no seu coração e olhou para Maria e falou: aonde vocês colocaram o corpo dele? Me leve até lá. E aí levaram Jesus até lá. Quando Jesus viu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus não chora, Jesus não sente, Jesus não faz nada por religiosos. Jesus só faz algo por aqueles que adoram a Ele, por aqueles que amam a Ele, por aqueles que buscam a Ele, por aqueles que mesmo não conseguindo, mas falam: Senhor, eu não tenho como ir para outro lugar, e eu só sei que o Senhor, como diz Pedro, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de esperança? Como é que eu posso sair dos Teus pés, Senhor? Pode pisar, me limpa, Senhor, não limpa só meus pés, não, me joga, me banha todo, faz o que o Senhor quiser comigo, mas não me tire da Tua presença, que nem diz Davi: não tire de mim o Teu Espírito. É esse sentimento que o cristão tem que ter, não é aquele que fala, não, é o que faz. E de ato constante. E aí eu quero encerrar com Salmos. Nesse espírito aqui, vamos orar a Ele. Salmo 27, onde ele diz assim: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos, os meus adversários, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a procuro, para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, e protegido em sua habitação estarei. No seu tabernáculo Ele me esconderá e me porá com segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam, e o seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de aclamações e cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando eu clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. O teu respeito, diz o meu coração. Busquei a minha face, a tua face, ó Senhor, eu a buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite com ira a face do teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, o meu Salvador. E ainda que me abandone meu pai, minha mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me nas veredas seguras por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim e têm conspirado a respeito de mim violência. E aqui eu li ele todo só para falar esses dois versículos, para você não ficar sem contexto. Apesar disso, desta certeza eu tenho, que eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia! Eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não sei se você entende isso, porque quando eu falei que Moisés, antes de ver a glória, ele viu a bondade,
antes de você ver a glória dele, você vai ter que ver a bondade dele. E a bondade dele vai ser sobre a sua casa, sobre a sua família. E ela vai ser tão grande que ela vai transbordar na casa do vizinho, ela vai transbordar na cidade vizinha, ela vai estar ao redor de onde você estiver, aonde pisar a planta dos teus pés. Deus irá abençoar. Por quê? Porque a bondade dele está sobre você. E aonde você passar, a bondade dele vai respingar sobre aquelas pessoas. E elas irão olhar para você e vão falar: aonde é a igreja daquela irmã? Aonde é a igreja daquele irmão? Como é que é aquele casamento daquele irmão? O que é que ele tem de diferente? Eles têm Deus. E você sempre vai lá dizer: Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Nós iremos não apenas cantar, nós iremos louvar, nós iremos bendizer, nós iremos glorificar, nós iremos exaltar ao Senhor. Aleluia. E aqui ele diz, no último versículo 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O Senhor te prometeu, irmão. A Bíblia diz: Ele é fiel e justo. Ele vai. Não importa o tempo, vai passar. Ele vai cumprir. E eu gostaria de simplesmente te dizer isso. Você já viu como é feita a maturação da uva para o vinho? Passa-se uns processos, né? Ela é esmagada, depois de esmagada ela é engarrafada, depois de engarrafada ela passa por um determinado tempo. Dizem que depois da quarta ou quinta colheita daquela uva, eles... Sei que os irmãos não iam vir. Eu estou aqui falando para vocês chegar. Eu quero que vocês cantem uma música aqui ainda. Então corre. A bondade de Deus, pelo menos o refrão dela. E depois dessa maturação toda, aí a pessoa, não sei se vocês já ouviram um dia, eu ouvi dizer, né, que eu não acompanho essas coisas de futebol, um jogador pagou 100 mil reais em uma garrafa de vinho. O que esse vinho tinha? Ele era de uma safra muito especial. O processo de maturação dele demorou, ele decantou, ele isso, ele aquilo, e passou não sei quantos anos engarrafado, não sei o que, nos moldes, não sei o que, não sei mais aonde, né, uma certa dificuldade. E às vezes você olha para você, como o varão aqui, Elias, falava, o seu fruto, irmão, existe diferença de fruto. Se você quer um pé de alface, não sei, acho que uma semana ou duas ele pode dar. Mas que valor tem uma alface para você? Irmão, eu amo alface, mas você não vive só de alface. Você vai ter outras coisas. Então quando você quer uma sombra, sabe? Você chega debaixo de uma casa, uma chácara, e você vê aquele pé, sei lá, de abacate, de manga, não sei qual é a fruta que você gosta, mas ele tem uma sombra bem grande. Aí você fala: nossa, que pé bonito esse aqui. Vamos dizer um exemplo de tâmara, né? Já viu qual é o exemplo da tâmara? 80 anos para comer o fruto dela. Geralmente quem planta não come, mas a posteridade daquele que plantou come. Talvez você está plantando hoje, mas um dia as pessoas irão olhar e falar: eita, meu pai que plantou isso aqui para mim, minha mãe que plantou isso aqui para mim. Se não fosse minha mãe, se não fosse minha avó, se não fosse meus bisavós, nós não teríamos nada disso daqui. Mas isso foi Deus fazendo por você lá atrás. Um dia nós vamos falar sobre o propósito de Deus na sua vida. Você não entende quando eu falei sobre o cheque, quando eu falei do cartão, mas você entenda a respeito de uma criança recém-nascida. Quando ela nasce, quando ela está sendo gerada dentro da mãe, você acha que ela está preocupada com fralda? Você acha que ela está preocupada com comida? Você acha que ela está preocupada com enxoval? Você acha que ela está preocupada quando vai nascer, vai estar chovendo? Aonde a mãe vai estar na hora dela nascer? Preocupação de quem? Dos pais. Deus está te gerando. Você vai nascer no momento propício, mas enquanto não chega, meu irmão, não se preocupa. Deus já providenciou tudo para você. Sabe, numa casa existe um armário, um guarda-roupa, e lá tem várias roupas. A sua roupa está lá. Ela não foi te dada ainda porque você ainda não tem postura e nem maturidade ainda para vesti-la. Mas no momento exato, e por causa dessas suas lutas, por causa desses processos, sabe, da maturação da uva, está sendo esmagada, a uva está sendo triturada, ela está sendo colocada para decantar, está passando um tempo, é porque Deus espera de você frutos preciosos.
sabe? Não é uma champanhe, uma cidra ou um suco de uva que é vendido na esquina, que você compra por 5, 10 reais, não. É como se fosse uma champanhe, ou sei lá, um exemplo, né? Uma garrafa de vinho, que ele seja muito precioso. E é por isso que Deus tem cuidado de você. E ainda que o inimigo se levante contra você, Ele não vai permitir que o inimigo te esmague, porque Deus tem um processo, Ele tem um projeto na sua vida. Agora você não deve desistir, deve fazer como diz o Salmo aqui: espere no Senhor, seja forte, não desanime, tenha coragem, espere no Senhor. Você sabe cantar aquela bondade? Só o refrão dela, só o refrão. Se coloca de pé, faça dessa música uma oração. Diga para Ele: Senhor, eu te amo, porque a tua graça, Senhor, ela não tem falhado na minha vida. Ainda que eu pense que tudo tem falhado, Senhor, o Senhor não falhou. Quando eu olho para trás, eu vejo como era a minha vida, Senhor, e hoje eu vejo aonde o Senhor me colocou, aonde o Senhor está me projetando, os sonhos que o Senhor está colocando dentro do meu coração. Eu creio que o Senhor irá fazer, Senhor. Eu creio que o Senhor irá cumprir todos eles na minha vida. E todos esses adversários, essas pessoas que têm lutado contra mim, que têm se levantado contra mim, Senhor, eles não sabem que o Senhor é o meu advogado. Eles não sabem que o Senhor é o meu Deus. E eu cantarei, Senhor, a tua bondade, por onde quer que seja na pandemia, seja num momento difícil, na dor, na luta. Não importa se a figueira vai florescer, não importa, Senhor, eu crerei em Ti e eu buscarei, Senhor, a tua bondade, porque eu viverei nessa terra para ver a bondade de Deus, não apenas sobre mim, mas sobre todos aqueles que estiverem ao meu redor, porque a tua bênção não é pouca, ela transborda. Então transborda, Senhor, na vida dos meus irmãos, transborda lá na casa deles, Senhor, no amor deles, ó Pai, que o teu bálsamo passe sobre eles, e que eles cantem assim, Senhor, que eles cantem, Deus, a tua bondade, ó Senhor.